O livro de Daniel, capítulo 8, e versículo 15 ao 19, começando no 15, diz assim: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava. E vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé, e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, abençoe agora o nosso estudo, que o Senhor possa me usar, me dando poder do Teu Espírito Santo, me dando clareza nos meus pensamentos, na minha fala, nos dê também ouvidos para ouvir. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta manhã. Estamos continuando o nosso estudo sobre revelação divina, e estamos na terceira parte. Primeira parte, nós vimos sobre revelação geral. Semana passada começamos a ver sobre revelação especial e vamos continuar essa semana e vamos terminar a questão da revelação especial, esta segunda parcela. E a revelação especial, como nós temos visto, ela se refere aos atos em que Deus ele revela, mostra para o homem a respeito dele, da sua vontade e da sua verdade em tempos e pessoas específicas. Tá? Então ele fala sobre sua verdade, sua pessoa, para tempos e pessoas específicas. Então isso acontece individualmente, que é justamente o oposto da revelação geral. A revelação geral não é específico nem a alguém, nem a algum tempo. Por exemplo, a criação de Deus, ela atinge todo mundo em todo o tempo. Ela está aí para todo mundo a qualquer hora. A revelação especial, ela tem essa distinção. Ela é dada especificamente para uma pessoa em um determinado tempo, dependendo e como for a vontade de Deus. Aqui nós lemos em Daniel capítulo 8 que ele teve uma grande visão sobre o tempo do fim. E essas visões que Daniel teve até hoje, elas podemos usá-las para identificar o que está acontecendo no mundo. E aqui ele teve essa visão, essa grande visão, mas ele não entendeu nada. No versículo 15 a gente lê ele falando: procurei o significado. Ele falou: tive essa visão, mas eu não entendi foi nada. O significado, o que aquilo queria dizer, eu procurei. Por quê? Porque eu não tinha, eu não estava entendendo nada. E Deus fez o quê? Deus então enviou um anjo para Daniel. A gente lê isso no versículo 15. Eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Ou seja, não era um homem, mas parecia um homem. Ele era ciente que não era um homem, ele estava sabendo disso, mas tinha aparência, a semelhança de um homem. E esse anjo era o anjo Gabriel, a gente lê no versículo 16, onde fala assim: e ouvi uma voz de um homem entre as margens do Ulai. Ulai é um rio. O qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Quem você acha que gritou isso, que ordenou isso a Gabriel? Foi Deus. Deus falou: Gabriel, faça Daniel entender, dê para ele, revele, mostre para ele o significado, o sentido dessa visão que ele está tendo. Porque ele não está entendendo nada, como ele mesmo falou no versículo 15, ele falou: procurei o significado. Ele não estava sabendo do que se tratava, mas Deus mandou um anjo, no caso era o anjo Gabriel, para mostrar, dar o sentido, revelar para Daniel do que se tratava essa questão toda aqui. Então, na questão de revelação especial, Deus pode usar anjos. Nós vamos falar hoje um pouquinho mais, começando sobre falar sobre anjos, nessa questão de revelação especial. Então, vamos continuar da semana passada, e olhe comigo no versículo 21 de Daniel 9. Nós lemos Daniel 8, do 15 ao 19, onde Daniel vê esse anjo, o anjo Gabriel aparece, mas no versículo 21 do capítulo seguinte, do Daniel 9, fala assim: estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Então veja aqui como Deus, ele pode, entre outras coisas, ele pode usar o quê? Ele pode usar anjos. Anjos, eles vêm para dar sentido, significado, eles vêm trazer revelação. A palavra anjo, ela significa mensageiro.
Anjos são mensageiros especiais de Deus para trazer revelação, entre outras coisas, trazer coisas novas. A gente leu aqui no versículo 16, né, que ele ouviu a voz de um homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E como no caso de Daniel, Gabriel foi usado outras vezes, né? Essa foi a primeira vez que a gente tem o nome Gabriel ligado diretamente sendo mensageiro de Deus, mas Deus apareceu lá em Lucas capítulo 1, o mesmo Gabriel apareceu para anunciar, revelar outra coisa, no caso, a vinda do Messias. Lucas 1:26 fala assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então entenda, esse mesmo anjo Gabriel que apareceu para Daniel, apareceu também para Maria, para anunciar a vinda do Messias. Tá? Então, o que o Gabriel está fazendo aqui? Está sendo um mensageiro, trazendo revelação especial, para uma pessoa especial, num tempo especial, a vinda do Messias. Esse mesmo anjo aqui, ele apareceu para anunciar João Batista, o pai dele, Zacarias, lá em Lucas 1:18, e disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, mais uma vez, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Então, você veja que o anjo Gabriel, ele foi enviado por Deus para dar novas o quê? Nova revelação. Ele foi dar novidade, algo que não se sabia antes, agora se sabe, porque Deus escolheu revelar através de um anjo. Então Deus usa anjo, sim. A gente pode ver que os pastores foram chamados, anunciados, os pastores no campo. Lembra que os anjos apareceram para os pastores e disseram que o Messias nasceu, e glória nas alturas e paz entre os homens, aquela coisa toda. Pois é, quem foi que anunciou para os pastores que estavam tomando conta das ovelhas? E foram até Jesus, e foram lá e adoraram a Jesus. Quem foi que revelou? Não foi Gabriel, nós sabemos, mas foi uma multidão de anjos. Mas foram anjos que foram trazer revelação especial para um grupo específico. Se a gente olhar em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, e todo o versículo capítulo 2 em diante, nós vamos ver vários exemplos aí em que o pastor da igreja é referido e é chamado de anjo. Tá? Vocês não sabem disso, mas eu sou um anjo. Tá? Estão vendo aqui a minha... Não, pois eu sou um anjo. Apocalipse 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Esse anjo aqui, essa mensagem que estava sendo ditada por Cristo a João, era uma carta para ser mandada para o pastor da igreja em Éfeso. E você vai ver isso com as outras igrejas. Né? Cada igreja ele fala: escreva isso para o anjo da igreja tal, para o anjo da igreja tal. Por que o pastor é chamado de anjo? Porque o pastor é um mensageiro. O pastor é um mensageiro, não que Deus vem e fala aqui no meu ouvido e eu venho e falo para você. Tem muito pastor que acha que é assim, mas não é. Isso não acontece mais. Por quê? Porque Deus não trabalha mais com esse tipo de revelação, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas então o que acontece é o seguinte: Deus tem a sua palavra. E eu venho e eu trago revelação. Quando eu prego e ensino, eu estou trazendo revelação da palavra de Deus. Então eu sou, de um certo modo, um mensageiro da parte de Deus. Tá? Mas não que Deus está falando, aparecendo comigo, não que eu sou um anjo no sentido, um ser celestial, não é isso. Mas eu tenho, qualquer pastor de verdade, tem o papel de anjo, de mensageiro. Está trazendo. Você note o seguinte: a cada uma das 7 igrejas que a gente lê lá no começo do livro do Apocalipse, Deus não falou para João escrever para a igreja. Ele não está dizendo aqui: escreva a igreja de Éfeso. Note bem, em nenhum momento Jesus mandou João escrever para a igreja. Ele mandou João escrever para o pastor da igreja. Por quê? Porque o pastor é o mensageiro. Então, Deus poderia ter falado com todo mundo. Deus poderia ter aparecido para todo mundo ali, todos os membros da igreja. Deus sabe quem são, etc e tal. Mas não, ele escolheu mandar o recado para o seu mensageiro entregar para a igreja, para tomar conta do assunto. Então, Deus usa anjos como um modo de revelação especial. Olhem comigo para Mateus capítulo 11, nós vamos ver outro modo de revelação que Deus usa. Isso é, Deus usa milagres
Deus usa milagres para trazer revelação. Lá em Mateus 11, capítulo 2, você vai ver o que eu quero dizer com isso. Mateus 11, e versículo 2, fala assim: E João, no caso aqui João Batista que estava preso, e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Diga uma coisa, o que você chamaria quando um cego vê, e o surdo ouve, e o coxo anda, e os mortos são ressuscitados? Você diria que isso é o quê? É um milagre. Então veja bem, o que esses milagres estavam fazendo? Esses milagres estavam revelando a João Batista especificamente, ou mas a qualquer um que estivesse ouvindo isso, que ele realmente era o Cristo. Era aquele que eles estavam esperando. Não havia outro que viria após ele. E ele confirmou, revelou, provou isso através dos milagres. Uma das formas que nós temos de saber que Cristo foi o nosso sacrifício suficiente na cruz é o fato que ele ressuscitou ao 3º dia. Por isso que é tão importante para o Evangelho o fato que não só Cristo morreu, não só Cristo foi crucificado e derramou seu sangue, não só ele foi enterrado, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E isso é parte integral do Evangelho, por quê? Porque se Cristo não ressuscitasse, isso era a prova de que o pecado e a morte tinham poder sobre ele. Mas como ressuscitou, então a morte não tinha poder sobre ele, e o poder da morte está no pecado. Por isso que o salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, nós damos poder à morte em nossas vidas. Nós plantamos e aguamos a morte, porque o poder da morte está no pecado. Então, como Cristo não tinha pecado, a morte não tinha poder sobre ele. Então, do mesmo jeito que ele entregou a sua vida, ele tomou sua vida de volta, ressuscitando no 3º dia. Então, aqui é um sinal, um milagre. A ressurreição de Cristo é um milagre. Nós vemos outros milagres na Bíblia que atestam ao fato de que Deus está revelando. Está vendo esse daqui? Esse daqui que está ressuscitando as pessoas e curando as pessoas. Esse daqui fazendo milagres. Esse daqui é o Cristo. Não há outro a vir após ele. Então, quando algo fora do normal acontece, é Deus trabalhando para revelar e fazendo alguma coisa fora do comum, tendo utilidade em revelar a presença e o poder de Deus que está acontecendo ali sendo revelado. E João Batista entendeu perfeitamente quando os seus discípulos voltaram e falaram, eles disseram, ok, o que foi que Jesus disse para você? Ele falou para a gente relatar para você o que nós estamos vendo e ouvindo. E o que é que vocês estão vendo e ouvindo? O cego está vendo, o aleijado está andando, o morto está ressuscitando, essas coisas estão acontecendo. E João Batista soube ali, naquele instante, do que se tratava, porque foi revelado através dele em milagres. Então, falar em milagres, ele sabia, Deus sabe o efeito que milagres têm. E o problema com o efeito que o milagre tem é que justamente isso, existe também, como vamos ver daqui a pouquinho, falsos milagres. Mas lá em Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro estava falando para a multidão, e lembrando que ali falando com um monte de judeus. Então ele queria captar a atenção do judeu e queria trazer revelação para o judeu. E o que foi que ele fez? Ele usou de milagres. Olhe para mim, para Atos 2 e versículo 22. Pedro começou a falar sobre isso daqui. Homens israelitas, escutai as palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez por ele, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Mais uma vez, Pedro está usando os milagres que Jesus fez. Assim como Cristo usou os milagres que ele fez para mostrar para João que ele era o Cristo, Pedro aqui está fazendo a mesma coisa. Ele falou, olha, ele fez maravilhas, prodígios e sinais. Maravilhas, prodígios e sinais são milagres. Ele falou, Deus usou Cristo para fazer esses milagres, para mostrar para vocês quem ele era, e vocês sabem disso. Ele termina aqui, como vós mesmos bem sabeis. Vocês sabem o que vem acontecendo, vocês sabem o que vocês vêm ouvindo dos milagres, que morto ressuscitando, cego enxergando. Lázaro havia sido ressuscitado pouco tempo antes disso daqui.
Lembrando que Lázaro foi ressuscitado pouco tempo antes de Cristo ser preso e crucificado. Ele estava a caminho de Jerusalém, onde ele foi preso e crucificado, quando ele passou pela casa de Marta e Maria e ressuscitou Lázaro. Então isso aqui, esses milagres, estava na mente, estava na boca, era notório naquela época, naquela região, estava todo mundo sabendo dos prodígios e sinais e maravilhas que Cristo havia feito. E isso fazia o quê? Homens israelitas, escutai as palavras a Jesus Nazareno, homens aprovados por Deus. Como que Deus mostrou, aprovou que aquele era o Cristo? Porque Deus operou através dele milagres. Tá? Então Deus usa milagres. Agora, há dois tipos de milagres que a gente pode fazer uma divisão entre esses dois. Existe o milagre que eles amplificam e intensificam as leis naturais. Por exemplo, as pragas do Egito. Por exemplo, a força de Sansão. Por exemplo, durante a tribulação haverão milagres na terra. Agora, esses milagres, esses sinais que vão acontecer, vão ser a amplificação e a intensificação de leis naturais, da leis da física, digamos assim. Temos que entender que Deus criou tudo. Deus é a fonte de todo conhecimento. Então Deus, ele é capaz de manipular, digamos assim, e aplicar leis da física que nós não conhecemos ou identificamos. Por exemplo, hoje, conhecendo a física melhor, o ser humano sabe sobre as leis físicas da aerodinâmica. E conhecendo as leis físicas da aerodinâmica, nós temos aeronaves que podem carregar literalmente centenas e centenas de pessoas que pesam centenas e centenas de toneladas. Agora, você jogue essa realidade 200 anos atrás, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, todo mundo ia olhar aquilo e ia dizer que aquilo era o quê? É um milagre. É um milagre. Como é que pode essa coisa aí, com um monte de gente dentro? É um milagre, está voando, para cima para baixo. É um milagre. Por quê? Porque nós não conhecíamos as leis físicas sobre a aerodinâmica. O que acontece com a pressão do ar sobre uma asa que tem um certo formato, quando o ar passa através daquilo, ele ele levanta, dá o impulso para levantar e o avião levanta. Hoje nós sabemos disso, não é nenhum milagre, entende-se, explica-se. Pois bem, tem muita coisa que aconteceu na Bíblia que a gente não conhece ainda, talvez, não conhecemos as leis que regem aquelas coisas que foram feitas. Mas Deus sabe, tá? Deus pode fazer isso. Então, às vezes o milagre é alguma coisa que amplifica, intensifica e usa as leis naturais. E Deus simplesmente vai lá e mexe os pauzinhos, digamos assim, porque Ele é Deus. Mas também tem milagres que excluem as leis naturais e operam fora das leis da física. Por exemplo, a vara de Araão. Lembra a vara de Araão? A vara de Araão era uma vara de madeira, jogou no chão, ele para começar, floriu. Como é que aquilo floriu? A gente sabe que para florir tem que ter raiz, tem que ter água, tem que ter uma vara, um cajado, uma espécie de uma bengala feita de madeira já morta, tratada, que foi manipulada. Como é que pode aquilo florir? Mas floriu. Vocês lembram que a mesma coisa, ele jogou o cajado no chão e virou o quê? Virou uma cobra. Voltou a ser um cajado. Quer dizer, isso não tem lei física que explique esse tipo de coisa. Não existe uma lei natural que você possa ir lá e mexer nela e manipular. Não é uma lei natural, é uma lei que foge. Tá? Nós temos a água que saía da rocha no deserto. Essa rocha era uma rocha que se movia, que seguia o povo enquanto eles peregrinavam pelo deserto, e daquela rocha saía água que dava água para todo o povo e o gado. Se fosse uma rocha fixa que saía água, você pode até explicar. Não, ali tinha uma nascente, ali tinha um lençol freático que tinha água, ali tinha... Você explica de alguma forma. Agora, uma rocha que se move, como que uma rocha se move sozinha? É que ela tinha propriedades magnéticas bom, aí você pode explicar isso. E a água? Como é que você explica a água que saía de uma rocha? Ou seja, o volume de água era maior do que a massa da pedra. Ou seja, foge das leis naturais, completamente. Então, existem coisas que não tem como você explicar fisicamente. Quando Jesus explicou os pães e os peixes, como é que fez isso? Não tem explicação humana, física, que explique. Então, mas ambos são milagres.
Ambos se tratam de obras de Deus que ele usa para mostrar a sua presença, para ele mostrar o seu poder. E o problema, como eu falei agora há pouco, do efeito que os milagres têm sobre o ser humano, é que o ser humano, muitas vezes, é muito... engole tudo. Tem muita gente se metendo com religiões falsas, se metendo com demônios, porque eles veem o quê? Milagres. Então o ser humano tem que ter cuidado para saber discernir entre milagre e engano. Porque o nosso inimigo, o diabo, ele tem o poder de fazer sinais e maravilhas. Como nós vamos ver daqui a pouquinho. Satanás tem esse poder. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: e então será revelado o iníquo. Aqui está falando sobre esse iníquo, está se referindo ao anticristo. Aqui está se referindo a um tempo pós-arrebatamento, no comecinho da tribulação. Tá? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Versículo 9. A este cuja vinda é segundo ao quê? A eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 e 9. Então veja, que está dizendo aqui, segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios de mentira. Então veja bem, o diabo é bem capaz de fazer sinais e prodígios de mentira. Ele é capaz disso. Então tem muita gente que vai para um centro espírita e recebe uma cura através de uma sessão que vem aí, o Dr. Fritz da Silva lá se incorpora num gato qualquer lá e opera um milagre, um sinal, um prodígio, e eles começam então a acreditar no espiritismo. Alguém vai no centro de macumba e faz um despacho, faz um trabalho e consegue alguma cura, alguma melhora, algum milagre na vida deles. Eles vão começar a atribuir, adorar e seguir, glorificar esses espíritos imundos das trevas. Por quê? Porque o milagre os fisgou. O milagre os prendeu. Então entenda. A gente começar a falar, o milagre é porque tem Deus? Não, nem todo milagre vem de Deus. Existem milagres de mentira. Não é que o milagre de mentira quer dizer que o milagre não é verdadeiro. Não é que não houve a cura, não é que não houve o sinal, não é que não houve aquilo. Houve. Mas aquilo está atestando e contribuindo para uma mentira e não para a verdade. Aquilo está afastando de Deus, que é a verdade, e não levando a Deus. Aquilo está impedindo, entupindo o relacionamento com Cristo e não ajudando. Tá? Então, e muitas vezes a gente vê isso. Ali aconteceu um milagre, então pronto, então é de Deus, porque milagre é de Deus, que só Deus faz milagre. Não é isso que nós acabamos de ler. O diabo tem o poder de fazer milagre. E ele faz, e engana muita gente. Você vê nessas religiões da nova era, tem pessoas que eles passam por situações onde um ser humano normal não passaria. De dor, de condição física. Eles andam sobre brasas, eles se furam e se penduram, literalmente se penduram por ganchos. Não é nem na pele, é no músculo e no osso, e ficam pendurados dias em transe. E você fala, isso é um milagre. Sim, é um milagre de mentira. Muita gente experimenta e é testemunho de milagres de mentira, milagres de Satanás. Isso está os aproximando de Deus? Não. Está revelando alguma coisa de Deus? Não. Pelo contrário, está vedando, está encobrindo a verdade, levando aquela pessoa a crer numa mentira. Então entenda, milagre não quer dizer que é sinônimo da presença e o poder e a obra de Deus. Apocalipse capítulo 13, vamos lá rapidinho, Apocalipse capítulo 13, e versículo 13, Apocalipse 13, 13 fala assim: e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Sabe quem vai fazer isso? Isso vai ser feito pelo poder do diabo, poder de Satanás, que faz grandes sinais. Sinais aí você leia milagres. De maneira que fogo vai descer do céu. Quem lembra, quem foi que fez fogo descer do céu? Foi Elias, lembra Elias? Que teve aquele grande desafio com os profetas de Baal. E eles ficavam se cortando e dançando e gritando e nada.
Aí Elias chegou e orou e fez descer fogo do céu. Igualzinho aqui. Quem fez descer fogo do céu com Elias? Foi Deus. Quem vai fazer descer fogo do céu à terra aqui, à vista de todos os homens? É o anticristo. Entenda, ele vai repetir, replicar esses sinais. Quem lembra quando Faraó estava tendo as pragas de Faraó? As primeiras pragas, os primeiros sinais, os feiticeiros de Faraó conseguiram replicar. Diga uma coisa, Arão e Moisés trouxeram aqueles sinais pelo poder de Deus. Poder de quem você acha que deixou os feiticeiros de Faraó replicar aqueles mesmos sinais? Poder do diabo, entendendo? O diabo tem poder, Satanás tem poder de fazer milagres. E muita gente pensa, milagre de Deus, então pronto. E automaticamente acredita naquilo. Inclusive muita gente que se diz crente. A pessoa pode falar tudo contra a Bíblia. Mas ele fez um milagre. Bom, se fez um milagre, então pronto, né? Esquece tudo. Se ele fez milagre, então... Não, nada disso, tem que ter cuidado. Vamos continuar aqui em Apocalipse 13:13. De maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais. Engana com quê? Com sinais. Engana com quê? Com sinais. Sinais enganam as pessoas. Os desavisados, os incautos, os que não conhecem a palavra de Deus, eles são enganados por sinais de Satanás. Tem uma coisa que é espiritual, uma coisa que é sobrenatural, uma coisa que é milagrosa, pronto, é Deus. Não, não é. Não, não é. E temos que ter cuidado com isso. E continua. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem, a besta, e receba a ferida da espada, que recebera a ferida da espada e vivia, e foi-lhe concedido que esse espírito, que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Entenda, aqui você feita uma imagem da besta, uma imagem vai ter vida, vai tomar vida, vai ser um milagre, uma imagem vai ser viva. Pastor, essa imagem é uma estátua? Pode ser que sim, pode ser que não. Existem pessoas que acham que isso daqui, eu não estou dizendo que eu concordo ou discordo, mas eu estou dizendo esse ponto de vista, que quando fala aqui de imagem, está se referindo a um clone. Que vai ser um ser humano clonado, mas sem vida. E o que vai acontecer é que vai ser dado a Satanás o poder de dar vida a um clone. Que é o quê? É uma imagem. O que é uma imagem? É uma reflexão, é uma imagem de alguma coisa. A gente fala imagem se referindo à estátua, porque a imagem tem a semelhança de alguma coisa. A imagem de um animal é uma estátua de um animal. Tem a imagem, tem a semelhança. Então, o que vai acontecer aqui, e não vamos entrar nesse assunto agora, mas o que vai acontecer aqui é o seguinte: essa imagem, seja um clone, seja uma estátua, eu não sei, mas essa imagem vai tomar vida. Aqui fala assim, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Ou seja, uma coisa morta, sem vida, inanimada, vai se tornar animada e viva, porque um espírito, uma alma, vai ser dada àquela imagem, àquela coisa. E quem vai fazer isso? O diabo vai fazer isso. O diabo vai fazer isso. Então nós temos que entender que nem todo milagre é de Deus. Mas Deus usa os milagres para revelar e ratificar a sua presença e a sua verdade. E o diabo faz a mesma coisa. Entenda, o diabo ele quer ser como Deus. Anticristo quer dizer justamente isso. Ele quer ser Cristo. Ele quer parecer como Deus. Então ele vai querer replicar aqui, como ele fez lá nos sinais de Faraó, no Egito, como ele fez aqui trazendo fogo, lemos Apocalipse, fazendo fogo descer do céu, assim como Deus fez com Elias. Ele vai querer forjar a ressurreição do Messias, ressuscitando, dando a vida a essa imagem, que fala aqui, que recebera a ferida da espada e vivia. Quer dizer, ele foi ferido, morreu, mas está vivendo. Como é que é isso? Pois é uma ressurreição, entre aspas. Então, muita gente durante a tribulação vai engolir isso. Porque vão ver milagres e prodígios e sinais e vão dizer, esse é Deus. E vão começar a adorar Satanás como sendo Deus, porque foram enganados através de milagres. Então, Deus usa milagres? Usa. Para revelar? Sim. O diabo também. Só que não para revelar, mas para encobrir.
Não para trazer a verdade, mas para encobrir a verdade. E nós temos que estar cientes disso. Então, alguns critérios para milagres, rapidamente. Número 1, esse milagre faz alguma obra benevolente, uma obra do bem? Está ajudando alguém, esse milagre? Por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes, está ajudando alguém? A viúva recebeu o seu filho morto de volta, o cego que enxerga, o surdo que ouve, assim por diante. Então, está havendo alguma obra do bem? Prova a existência ou o poder de Deus? Aponta para Deus? Nos leva para Deus? Nos leva a glorificar Deus ou não? Todo milagre de Deus vai nos levar a acreditar, vai nos aproximar de Deus, vai nos mostrar, vai provar, ratificar a presença ou a vontade de Deus. E 2, esse milagre é baseado em testemunhos válidos, porque o milagre acontece a um grupo restrito de pessoas, porque o milagre se trata de revelação especial. Então, por exemplo, aquele milagre da multiplicação dos pães, pense nisso, tinha uma grande multidão espalhada. Todo mundo comeu dos pães e dos peixes. Sobrou, recolheram cestas de migalhas e resto de peixe. Diga uma coisa, será que todo mundo ali que comeu aquele pão e comeu aquele peixe souberam que ali havia acontecido um milagre? Pense. Quem estava lá atrás, no meio da multidão, só viu uma coisa: os discípulos descendo, carregando cestas e pães e peixes, e distribuindo para todo mundo. Quem estava lá, quem sabia que aquilo lá foi um lanche de um menino, uns poucos pães de peixe, era só aquele núcleo que estava ali. O menino sabia, claro, o lanche foi dele, Jesus sabia, e os discípulos sabiam, aquele grupo que estava ali. Agora, a multidão que se espalhava, eles simplesmente receberam um lanche de pão e peixe, receberam a refeição. Se eles souberam que aquilo foi multiplicado ou não, nós não sabemos. Lembrando que Cristo muitas vezes falava, não diga para ninguém. Shhh. Lembra quando o endemoniado, que ele expulsou o demônio, ele falou, não fale para ninguém isso. Em outras ocasiões ele falou, não diga para ninguém. Para o aleijado que ele mandou se banhar na piscina água e curou o aleijado que foi instituído, ele falou, não diga para ninguém. Então, muitos milagres ficavam só ali no meio. Então, quem é que propagou esses milagres? Foi um grupo muito seleto. São confiáveis? Os apóstolos são confiáveis? Bom, aí você vê que todos eles morreram dando testemunho à obra e à vida de Cristo. Você vê que eles eram loucos, ou eles estavam contando a verdade. Porque um louco pode até morrer por uma mentira, mas alguém sã não dá a vida por uma mentira. Veja bem, ninguém vai ser martirizado por algo que ele acha, ou pensa, ou sabe que é mentira. Então veja bem, quem é que está dizendo esses testemunhos? Eu já contei um exemplo aqui uma vez, veio uma certa pessoa aqui na igreja, não está mais de nosso meio, querendo dar um testemunho lá na frente, porque ele ouviu falar de um milagre. Falei, que milagre é esse, irmão? Não, um milagre que o missionário tal estava andando, teve um acidente, e no acidente a esposa do missionário foi decapitada, que o carro bateu, caiu o poste, e cortou a cabeça da irmã sai rolando rua abaixo, o irmão foi lá, pegou a cabeça, orou, botou a cabeça no pescoço, e curou a mulher. Colou a cabeça no pescoço. Eu falei, olha, com todo respeito, mas você está negando o poder de Deus? Eu não estou negando o poder de Deus. Eu estou achando meio estranha essa história. Quem foi que viu isso? Quando isso aconteceu? Me explique direitinho essa história, porque nós temos que ver, não é acreditar, porque existe uma epidemia nas igrejas hoje assim, quem contar o milagre mais espatafúrdio, ridículo, absurdo, ganha. Infelizmente é isso. Então nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque temos que ver, o testemunho é válido. Porque hoje em dia o que acontece é o seguinte, se você duvidar de qualquer milagre desses, você está blasfemando contra o Espírito Santo, você está negando o poder de Deus, você está Não, gente, não é isso. A gente não pode também ficar acreditando tudo que todo mundo conta, senão a coisa cai no ridículo, como acontece, infelizmente.
Tá? Então, é baseado no testemunho de quem? Aqui na Bíblia nós temos exemplos e mais exemplos que são testemunhos tão válidos, eu diria mais válidos do que o testemunho presencial, eu diria. Tá? Então nós temos que ter muito cuidado nessa questão de milagre, porque milagre tem um poder muito grande para influenciar a mente do ser humano. Tá? Então vamos nos vacinar e entender, nem tudo que brilha é ouro, nem todo milagre é milagre, e nem todo milagre é de Deus. Só porque é de Deus não quer dizer que Deus está... só porque é um milagre não quer dizer que é de Deus. Vamos comigo rapidamente para Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, vamos ver mais uma forma de revelação especial esta manhã. Atos 11, 28 fala assim: E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso acontecia no tempo de Cláudio César. Isso aqui foi o profeta Ágabo, que havia um profeta, esse homem Ágabo era um profeta da igreja. Tá? Então isso aqui era na época da igreja já, não é um profeta para os judeus, é um profeta para a igreja. E dava a entender pelo Espírito, ou seja, o Espírito deu a entender a ele que haveria uma grande fome no mundo, haveria fome. As pessoas estão morrendo, não haveria alimento. Tá? Atos 11, 28, quem está procurando. Tá? Haveria falta de alimento. Deus está mostrando, revelando uma coisa que não aconteceu ainda, mas viria de acontecer. E Deus avisou isso para as igrejas e as pessoas se prepararem. Então Deus revelou. Então qual a terceira forma que estamos vendo hoje sobre revelação especial? É quando Deus fala diretamente ao homem. Ele fala diretamente. Aqui o Espírito Santo falou para Ágabo o que haveria de acontecer. Tá? Existem outros exemplos quando Deus fala diretamente ao homem. A gente viu recentemente Daniel, o pequeno Daniel, quando ele estava... Samuel, perdão. O pequeno Samuel, quando ele foi chamado por Deus. Deus estava chamando ele e só ele que ouvia. Eli não estava ouvindo. Ele não estava ouvindo a voz de Deus chamando o pequeno Samuel. Mas Samuel estava. Mas existem outros exemplos aqui. Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Deus falava pelos profetas. Deus literalmente falava aos profetas, e os profetas falavam para as pessoas, os pais, no caso aqui, os judeus, os hebreus. A gente vê isso no livro do Apocalipse, que Jesus apareceu para João e falou: João, escreva estas coisas. É ele falando e o profeta dando a profecia. Aconteceu aqui com Ágabo. Através do Espírito, Deus mostrou para Ágabo: vai ter uma fome em todo mundo. Então, Deus fala diretamente. E existem certos testes ou certas provas que nós devemos aplicar para averiguar se a profecia é verdadeira. Por quê? Porque senão vira festa, gente. Senão eu chego aqui e falo: Deus mandou dizer para vocês que vocês têm que tudo botar um abacaxi na cabeça. Pronto, Deus falou. E se você não acreditar em mim, você está descreditando Deus, blasfemando contra Deus, blá, 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 blá. Tem que ter alguma forma de você colocar ordem nisso. Senão qualquer um fala qualquer coisa e fala que é de Deus. E como é que fica? Então, existem algumas provas. Uma das provas, vamos lá, primeira. Houve tempo suficiente entre a profecia e a realização da profecia para que seja algo mais do que mera observação humana. Por exemplo, a gente começa a ver que não chove faz tempo. Na época de água, por exemplo, não chove faz tempo. A colheita vai ser ruim. Então, eu acho que o ano que vem vai ter uma fome. Sabe o que é isso? É observação humana, é dedução. Isso não é profecia. Não é profecia. Profecia é quando existe um tempo suficiente, uma distância suficiente para que realmente foi algo que foi revelado por Deus e não uma observação, uma análise de certas confluências que levam a certas observações de natureza humana, que a gente pode prever. Tá? Existem pessoas que usam essa habilidade para fazer muito dinheiro. Como assim? Eles leem o que está acontecendo no mundo, então eles investem ou não na bolsa de valores. Muita gente que faz isso. Eles se mantêm informados, estão observando tudo. Um bom corretor de ações,
Paul falou que faz muito dinheiro, é que ele está olhando tudo, ele está vendo colheitas, ele está vendo clima, ele está vendo problemas geopolíticos. Por quê? Porque ele está vendo para tentar usar uma confluência de ocorrências no mundo para chegar a uma determinação. Ele é um profeta? Ele não é um profeta, ele está apenas fazendo uma análise dos tempos, do que está acontecendo. Aí ele pode prever que as ações de uma certa empresa vai aumentar ou subir devido a isso ou aquele outro fator. Que certo segmento do comércio ou certo segmento da indústria vai subir ou descer de valor devido ao que está acontecendo no mundo. Não há nada de espiritual sobre isso. É uma análise do que está ocorrendo. Isso é o quê? Isso é profecia? Não, não é profecia. Muitas vezes, eu aconselhando pessoas, eu digo, olha, se continuar assim, vai acontecer isso. Pastor, foi uma profecia que você recebeu? Não, simplesmente estou fazendo uma observação do que está acontecendo e dizendo, assim, vai dar em assado. Não é que eu tenho um dom de profecia, Deus não veio para mim e mostrou para mim que vai acontecer. Não é nada disso. É fazer uma análise do que está acontecendo e você pode então chegar a certas deduções. Então o milagre vai além disso. O milagre não pode ser uma mera dedução, uma mera análise ou resultado de análise. Tá? Então essa é a primeira prova. A segunda prova, ela é 100% precisa ao que foi profetizado. Ou seja, aconteceu exatamente como falou que ia acontecer. Deuteronômio 18 e versículo 20 fala assim: porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa em meu nome, e eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, este profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? É uma pergunta válida, né? Como é que ele vai saber se o profeta realmente foi Deus que falou ou não? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, ou seja, não acontecer e acontecer desse modo. Não é só acontecer, tem que acontecer e acontecer assim. Precisamente como ele falou. Nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba o falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Então veja, Deus aqui está levantando uma questão. Ele fala assim, vocês estão perguntando como vamos saber que a palavra do profeta é de Deus? Realmente, como vamos saber? Deus está dizendo, se não acontecer, e se essa palavra não se cumprir, quer dizer isso, se ela não acontecer. Mas mesmo que aconteça, nem suceder assim, ou seja, são dois critérios, tem que acontecer e acontecer como eu falei. Tem que acontecer e acontecer assim. Duas coisas. Então tem que haver precisão entre o que foi profetizado e o que realmente aconteceu. Por exemplo, se esse água falasse, vai faltar, vai ter uma grande fome. Não, na realidade só faltou pizza. O resto tinha, só faltou pizza. Não, então não é uma grande fome. E tem muita profecia que é assim, não chega nem perto, mas as pessoas tentam fazer um jeito de... Não, profecia de Deus, ela acontece com precisão. Com precisão. Terceira coisa, a profecia tem detalhes específicos ou ela é vaga e generalizada e aberta a várias interpretações. Vou dar um exemplo aqui. Alguém já ouviu falar de Nostradamus? Nostradamus, ninguém nunca ouviu falar desse nome, Nostradamus. Ele é um francês, dito profeta. O mundo inteiro ouve, preste atenção, tudo acontece, todo mundo compara. Nostradamus bem que disse. Eu faço um desafio para você. Vá na internet e procure as profecias de Nostradamus. São as coisas mais vagas e generalizadas do mundo. Você pode entender o que você quiser ali dentro, porque não é preciso. Não dá datas, não dá nada, não dá detalhes específicos. Uma coisa um dia vai acontecer em uma tal hora. Sim, quer dizer o que é isso? Uma grande guerra vai ocorrer no tempo em que o sol raiar. Que raios quer dizer isso, gente? Uma grande guerra vai acontecer. Uma bola de fogo, não sei o quê. É tudo assim, é tudo coisas totalmente não específicas, generalizadas, e todo mundo pode entender o que bem quiser de tudo que ele escreveu. Agora, mesmo assim, tem gente que vai lá e bota a mão no fogo para as profecias de Nostradamus. Deus não dá profecia assim. Deus dá profecias claras,
precisas. Você vê a profecia que a gente vê, que a gente, lá de Nabucodonosor, a profecia daquela imagem feita de ouro, prata, bronze e ferro e barro, tal coisa. Gente, aquilo ali dá uma descrição exata das civilizações do ponto de vista bíblico. Muita gente fala, ali não tem os maias e os incas e os astecas. Claro que não tem os maias, os incas e os astecas, porque eles estavam em outra parte do mundo. Não tinha nenhuma relevância com aquela área, aquela história, aquela situação ali. Não tinha, por isso que não mencionava. Mas não quer dizer que ali só existiam aqueles impérios, mas dentro do contexto e a narrativa bíblica, deu exatamente o que vem ocorrendo. Aquilo foi escrito séculos atrás, antes de nenhuma delas aconteceu. Deu a ordem. E a natureza, está tudo ali certinho. Precisamente, em detalhes, sem falha. Isso é uma profecia de Deus. Então, quando alguém chega e dá uma profecia totalmente esdrúxula, que não fala nada sobre nada, tá? Ou fica dando generalizações, do tipo, eu estou recebendo uma profecia aqui, alguém aqui está tendo um problema. Alguma mulher aqui brigou com o marido. Alguma mãe brigou com a filha. Sério? Alguém aqui está com problemas financeiros. É mesmo? Nossa, quanta profecia. E tem gente que fala, ele é profeta de Deus, eu estou com problema financeiro. Como é que ele soube? Porque você e todo mundo aqui está com problema financeiro, querido. Você aqui, metade das pessoas brigaram com a mãe, com o pai, com a esposa, com o patrão, com o vizinho. Então, profecia tem que ser generalizada. Né? E mesmo tem que ter cuidado, porque sempre tem os atores, né? Por favor, Micael, vem aqui, Micael. Lembra, nós combinamos antes aqui que você ia falar. Você está tendo um problema, não é, Micael? Aí a gente combina aqui enganos indoutos. Milagres e enganos indoutos. Então, a gente tem que ter cuidado, porque Deus fala diretamente. E muita gente está fazendo profecia, quando não é profecia coisa nenhuma. Tá? Então, vamos ter cuidado com isso. Existem certas provas. Tá? Outra coisa que eu quero falar rapidamente, sabe, já que estamos falando sobre profecia, é falar sobre o profeta em si. No sentido bíblico da palavra, o profeta é alguém que fala em nome de outra pessoa. Então, se eu sou um profeta, então eu não estou falando, eu estou falando, alguém está falando, no caso Deus, e eu estou só passando o recado. Como Ágabo fez aqui, como nós temos visto aqui, Deus fala para o profeta, e o profeta então dá a profecia. Então, a autoridade não é do profeta. Não é Isaías, Zacarias que estavam falando, era Deus que estava falando através deles. E é nesse sentido que o pastor, o pregador, é um profeta. Eu não estou aqui para dar opinião, por isso que eu sempre falo, pastor nenhum, pregador nenhum deve dar opinião. O que eu acho, o que eu penso. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Então, Deus fala comigo na palavra, tá? Como Ele pode falar com você também. Aí eu venho e profetizo, entre aspas, a palavra já revelada. Diferente do profeta do Antigo Testamento, quando não havia a palavra completa de Deus. Então, nesses casos, Deus falava ao profeta e o profeta falava ao povo. Depois de falar, aquele profeta escrevia e ficou preservado, além de inspirado, ficou preservado para nós até hoje. Mas entenda isso, diga uma coisa, aquelas coisas que Isaías profetizou, antes de Isaías, não tinha, ninguém sabia. E quando ele falava, era a primeira vez que aquilo foi dado. Hoje nós temos tudo aquilo que Isaías, Zacarias, Daniel, todos eles falaram, nós temos. Então, não precisa mais Deus falar para mim, porque já está escrito, inspirado e preservado na palavra de Deus. Então não precisa Deus falar mais nada para ninguém, que tudo que Ele queria revelar, Ele já revelou na sua palavra. Está tudo aqui para o nosso uso. Então, o profeta não é autoridade, mas é aquele que fala através dele, e a responsabilidade não é do profeta, mas de quem profetizou para ele. Tá? Então não adianta eu querer dar uma profecia, Zidane, você vai quebrar sua perna essa semana. Aí eu vou lá e quebro sua perna. Por quê? Porque Deus falou que você quebrar a perna. Não cabe a mim realizar, fazer se cumprir a promessa. Cabe a Deus que profetizou. Tá? Então vamos ter cuidado com isso daí. Tá bom? Última coisa desta manhã. Vamos para João capítulo 17. João 17 e versículo 14. Jesus falando. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Isso que é Jesus falando. 15.
Mas peço que os tires do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os com a tua verdade, a tua palavra é a verdade. A revelação especial de Deus, maior, é a sua palavra. É a palavra de Deus. Tá todo mundo querendo receber aqui, todo mundo, eu digo isso generalizando, né? Muita gente quer receber o título de profeta, de apóstolo, de não sei o quê. Gente, nós temos a palavra de Deus. Está aqui, ó. Está aqui. Todos nós temos acesso à palavra de Deus. É só a gente pegar, abrir e ler. E se você pegar, abrir e ler e obedecer, aí você vai ter entendimento. Salmo 111, versículo 10. Bom entendimento tem todo aquele que cumpre o seu mandamento. Bom entendimento. Você conhece o mandamento, você cumpre o mandamento, você vai ter entendimento. Não precisa ser profeta, está tudo aqui já. Está na palavra de Deus. A tua palavra é verdade. Só que nós temos que parar e refletir e exaltar a palavra de Deus ao seu devido lugar. E infelizmente, muitas igrejas, a palavra de Deus não tem, literalmente, parece exagero isso, mas só tem balela, porque na prática a palavra de Deus não tem nenhuma influência. Está lá como um simples enfeite, uma alegoria, uma coisa que fala que tem. Você pergunta, se nós cremos na Bíblia. Você crê na Bíblia, mas alguém tem um sonho, alguém tem uma visão, alguém faz um milagre, pronto, você esquece tudo isso daqui e vai seguir aquela coisa. Então nós temos que ter cuidado. Tá? Deus revela, mas a maior revelação de Deus é a sua palavra. Cristo é chamado de a palavra de Deus. E Cristo é Deus em carne. Cristo é uma revelação de Deus Pai para a humanidade. Deus tomando forma de homem. Tá? Então vamos entender isso. Essas são as formas especiais da revelação de Deus, que juntamente com o que nós vimos semana passada e a semana retrasada sobre a revelação geral, nos dá uma boa ideia de como Deus trabalha e opera com os homens. Tá bom? Sempre tendo provas. Nunca aceitando simplesmente porque falou que era. E vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar a captarmos a sua revelação, que nós possamos